mais claro o focinho. Então, eu faço o meu anelzinho mágico, 2 correntinhas e vou trabalhar até completar os 6 pontos. As correntinhas, já contamos com um ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizei os 6, puxo, e eu já vou começar a segunda carreira. Então, sobre o primeiro pontinho, sobre as correntinhas, nós vamos já trabalhar 2 pontos baixos. Então, venho, faço um, volto e faço mais outro. Aqui eu vou colocar um marcador para me ajudar na contagem da carreira. E agora eu vou, em cada um dos 6 pontos, eu faço 2 pontos baixos. Dessa forma, ficaremos com 12 pontos quando chegarmos aqui ao final da carreira. Cheguei ao final da carreirinha, o último ponto, venho e já coloco a marcação. Faço aqui 2 pontos baixos para iniciar a próxima carreira. Próximo ponto, faço um ponto baixo. Próximo, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto baixo. Próximo, novamente, 2 baixos juntos. Dessa forma, percorro até o final da carreira. Cheguei ao final da carreira, agora eu posso deixar o marcador aqui, porque nós vamos trabalhar ainda mais 3 carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Então, eu fecho, deixo ele aqui só para contagem depois. Agora, 3 carreirinhas, todas trabalhadas, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, como vocês estão vendo aqui. Então, ele vai começar a curvar, ficando arredondado. Terminei as 3 carreirinhas, já cortei o fio, deixando um pedacinho para que possamos depois fazer a costura. Então, olha só, na frente da cabecinha, a parte do focinho. Então, agora o que eu vou começar a encher as partes e preparar para a costura. Bem, aqui uma coisa bem importante é que na cabecinha eu não coloco o enchimento agora, nem costura, nada, porque eu vou colocar os olhos com trava de segurança. Então, eu preciso fazer isso antes de encher. Aqui eu vou mostrar para vocês o enchimento, que é uma fibra siliconada. Você encontra com facilidade essa fibra. Vocês estão vendo que eu tô mexendo ela assim, porque ela não fica agrupada, então não fica pelotinhas, carocinha no seu bichinho. Ele fica bem uniforme. Bem, e para encher o seu bichinho, você precisa primeiro arrematar aquelas pontinhas. Então, eu venho sempre com a agulha, faço uma laçadinha, passo por dentro e puxo o nozinho. Depois eu passo por dentro de mais algumas laçadinhas e vou cortar e dar um pinguinho de cola para que ele fique bem seguro e não corra o risco de ficar aparecendo uma pontinha no lado direito. Bem, tem aqui a parte do corpinho, só deixando aqui a última pontinha. E eu vou começar a encher. Então, eu venho e vou colocando o enchimento aos poucos, né? Vou pegando e vou enchendo. Então, aqui o importante é que você encha bem, para que ele fique bem firminho. Então, eu vou terminar de encher aqui o meu, deixar ele bem firminho, bem cheinho. Volto mostrando para vocês e depois eu vou encher bracinho,
vou encher as perninhas e depois, por último, eu vou deixar o detalhe da cabecinha, para que possamos costurar o focinho antes e também fazer a colocação dos olhos. Enchi aqui as perninhas, bracinhos e o corpinho, ó, bem firminho, bem cheinho mesmo, como eu disse para vocês. Agora, nós vamos para a cabecinha, que ainda está vazia, e para a colocação dos olhos. Eu queria mostrar para vocês novamente que no Mega Armarinho você encontra os olhos com trava de segurança, já nos pacotinhos assim, onde vem a trava e os olhos juntos, em várias cores e numerações. Esse aqui é o número 13, que eu vou usar para minha ursinha. Bem, aqui para colocação dos olhos, eu sempre centralizo o meu focinho, ó, deixando ele aqui com o auxílio do marcador preso, porque aí eu consigo ver melhor onde colocar os olhinhos. Eu vou colocar um de um lado e um do outro, sempre um pouquinho acima do focinho. Então, eu venho aqui, passo a minha mão pela abertura e vou abrir aqui um dos pontinhos, ó, para que ele passe e vá lá pro outro lado. Olha lá. Para colocar a trava de segurança, eu sempre apoio bem aqui, porque ela é bem durinha de entrar, né? É até por isso que ela não solta depois. Então, aqui a gente sempre precisa fazer, olha lá o barulhinho, um pouquinho de força. Então, eu sempre coloco numa superfície, apoio, porque aqui agora você não corre o risco, né? Você pode entregar para a criança, ela pode brincar e o olhinho não vai sair. Então, dessa forma, como vocês viram, a trava viradinha pro lado de dentro, a gente apoia e já consegue colocar. Agora, para tirar é bem difícil. Então, o que eu faço? Agora eu venho, coloco o olhinho do outro lado, centralizando também bem certinho, e depois nós vamos fazer a costura do focinho. Bem, agora então a gente vem para a parte mais gostosa mesmo do amigurumi, que é o acabamento. É como se a gente fosse dando vida nele, porque olha essa cabecinha aqui, a gente não consegue olhando assim imaginar o que vai ser, que vai se transformar numa ursinha. Então é muito bacana essa parte. Eu já tirei o meu focinho daqui. E da mesma forma que eu tenho o olhinho, eu também tenho o focinho com trava de segurança em várias cores e tamanhos. Para colocação do focinho, eu vou me guiar aqui, ó, já tirei ele de lá, já tirei o marcador, e eu vou me guiar pela carreirinha inicial, porque eu venho aqui, ó, 1, 2 carreirinhas acima do furinho. Aí, coloquei 2 carreirinhas acima. Venho com a minha trava. E coloco a travinha da mesma forma que eu fiz com o olho. Então, olha lá, agora, olha, só de colocar na frente, como que já fica com um formato legal. Aqui, eu vou colocar um pouquinho de enchimento no focinho. Então, eu faço uma bolinha até menor, só pra deixar ele no formato mesmo. Coloquei um pouquinho de enchimento. Aqui depois eu bordo no final, ou se você quiser, você também pode bordar agora. Se você for bordar agora o sinal da boquinha, você tem que deixar sem e já bordar ele. Se você quiser, você pode aplicar e bordar depois também, sem problemas. Aqui, como eu vou fazer para bordar? Eu peguei um pedacinho de fio, estou usando aqui a linha Anne e eu vou usar dupla. Aqui eu poderia usar um fio Duna único ou até o amigurumi mesmo, se você tiver preto, enfim, esses detalhes você pode fazer com fios que você já tem. Então, aqui, ó, eu vou sair ali bem próximo do focinho. Então, eu passo aqui por baixo da minha travinha e eu tenho que sair lá bem rente.
Então, depois que eu sair ali bem rente ao focinho, eu vou descer me guiando lá pela carreirinha inicial, onde eu tenho o buraquinho. Então, uma carreira abaixo do meu buraquinho, eu vejo se está bem certinho, bem retinho. Dá pra puxar um pouquinho mais pra cá, opa. Venho e vou passar. Vejo se ele está retinho, do tamanho que eu quero, tudo ok. Aí, eu já posso vir aqui pra parte de trás, separar esse fio, para que eu possa fazer o nozinho de acabamento. Então, eu venho aqui em uma das laçadinhas, ó. Passo pela agulha. Separei os fios, puxo, e agora eu posso dar aqui um nozinho, e depois é só cortar o que ficou de sobra, para que a gente possa puxar o resto e dar continuidade no bordado. Então, esse nozinho, ele vai ficar por dentro, não vai aparecer. Se você for bordar depois, você tem que fazer o arremate e depois puxar ele pra dentro. Então, vai mesmo do que a gente acostuma. Tem gente que gosta de bordar no final, tem gente que já gosta de bordar antes de encher, de fazer a costura. Então, cada um pega o seu jeitinho, né? Então, vim aqui. Prontinho. Agora, ele já tem o sinal do focinho e eu venho para bordar a boquinha. Então, eu venho aqui, ó, conto 1, 2 pontinhos pro lado e passo bem lá no sinal onde eu saí com o fio. Aí, vem 1, 2 pontinhos pro lado e volto onde eu havia saído com o fio. E prontinho, ó, já tenho a minha boquinha pronta, puxo também, sempre o cuidado para ela ficar na mesma altura, no mesmo tamanho. Se uma ficou um pouquinho menor, a gente dá uma puxadinha no fio para ele criar mais volume na parte da frente. O focinho tem que estar retinho, combinando com ela. Então, esses cuidados são essenciais, sempre ajeitando o focinho. Então, tomando cuidado para ele ficar bem alinhadinho. Quanto mais alinhado, mais bonitinho ele fica. Bem, agora é só dar outro nozinho aqui na parte de trás, cortar os fios e nós vamos fazer o enchimento e costura do focinho. Bem, aqui, pessoal, vou dar umas diquinhas para vocês. Conforme eu fui fazendo os meus amigurumis, eu fui pegando alguns jeitinhos para facilitar algumas partes. Por exemplo, essa parte do focinho que eu enchi, eu sempre faço uma bolinha, porque senão fica desfiando o enchimento e fica saindo por aqui na hora da costura. Então, fazendo a bolinha, ó, ela fica bem certinha lá dentro. Outra dica bem legal é a seguinte: centralizar, como eu já disse para vocês, né? Passo os meus dedos lá por dentro, vejo se ele está bem retinho, os dois lados certinhos, e eu vou colocar aqui alfinetes. Por que que eu coloco alfinetes? Eu acho que fica bem mais fácil a parte da costura. Eu consigo ficar assim com a minha parte aqui, no caso o focinho a ser costurada, bem mais firme. Então, olha lá, aqui ó, a gente já ganha a firmeza necessária para começar a costura. Então, eu venho, passo aqui, saio lá. Depois é só tirar, né, ó. Então, aqui a gente confere, eu preciso ver se ele está certinho, alinhado dos dois lados. E depois de alinhar, olha, ficou agora um pouquinho tortinho pra cá, eu volto com ele pro lugar certo, coloco novamente o alfinete
Confiro mais uma vez antes de iniciar a costura. Então, isso tudo facilita, porque senão o crochê dá uma escorregadinha para lá e para cá, e ele pode ficar mais para um lado do que para o outro. Vamos agora para a parte da costura. Então, eu não costuro assim, pegando aqui e ali, porque eu acho que o fio fica aparecendo. Quando eu vou costurar a mesma cor, a gente até pode costurar, pegando na parte do amigurumi que eu vou encher e na parte do amigurumi a ser costurada. Mas aqui, como eu tenho cor diferente, eu acho mais bacana fazer a costura da seguinte forma. Eu passo entre as laçadinhas do ponto aqui na última carreirinha e saio lá do outro lado, sempre lembrando de colocar a mão para não costurar os dois lados. Então, venho, passo e passo ali do outro lado. Então, quando ele saiu lá, eu volto, venho lá no da frente. Passo o fio e faço a costura. Então, olha só, ele vai misturando ali com os pontinhos e aqui a gente não fica com aqueles pontos aparecendo. Então, o acabamento fica mais bonito. Sempre olhando para ver se ele está bem alinhadinho, bem certinho. E dessa forma, ó, aqui essa parte eu já costurei, ó, a gente realmente fica com um acabamento bem bacana, não dá para ver. E dessa forma aqui, eu vou circular em volta de toda a carreira. Quando eu finalizar, eu volto para que possamos fazer o enchimento. Terminei a costura do focinho. E agora, eu vou encher, como eu já fiz com as outras partes. Depois que a gente terminar de encher, eu volto para a costura das orelhas. Assim, essa parte da carinha fica quase pronta. E depois nós vamos unir no pescocinho, bracinho, as perninhas, fazendo a montagem mesmo. Depois da colocação do focinho, eu já alfinetei as orelhinhas. Então, ó, só coloquei alfinetes aqui para me ajudar e eu fiz ela bem arredondadinha, ó. Eu coloquei ela num formato bem arredondado, o que deixa ela, assim, mais característica de orelha de ursinho mesmo. Sempre tenho que me guiar o quê? Aqui pelo furinho central, onde eu venho com a base da orelhinha. Então, aqui 3 carreirinhas pra lá, 3 pra cá. Poderia ter colocado 2, poderia ter colocado 4. Então, assim, você pode alinhar da forma que você queira, mas sempre deixando a mesma distância de um lado e do outro. Outra coisa que eu olho também, orelhinha sempre na direção do olho. Olha lá a agulha onde vem e onde ela termina, onde a agulha vem e onde ela termina. Então, fica simétrico, a mesma distância, orelhinha, olhinho. Aqui, a mesma coisa, olha lá, me guiando e mantendo o mesmo espaço de um lado e do outro. Então, sempre tenho o mesmo espaço, olha lá que já medi e tenho o mesmo espaço. O que que nós vamos fazer agora? A costura. Vamos também fazer a costura do pescocinho e a parte do corpo, olha lá. E aqui também. Essa costura eu vou trabalhar também usando a agulha de tapeçaria e costurando ponto a ponto. Bem, aqui para costurar tanto a orelha quanto agora pescoço, aqui na parte cabeça e corpo, para costurar as perninhas e bracinhos, eu faço da mesma forma. Eu sempre coloco ali o alfinete para me ajudar. E eu vou pegar o fio de sobra, passar aqui de um lado e pego lá do outro lado. Então, pego os dois juntos. E aí, vem também de um lado e do outro.
de um lado, sempre pegando, ó, as quatro laçadinhas, para que fique bem firme e bem costuradinha. Então, eu venho apertando aqui e dando bastante firmeza. Depois eu posso ir soltando o alfinete, tudo, só no começo para que ele me ajude mesmo. E vem, ó, ponto a ponto, até costurar as duas partes, unindo as duas partes. Da mesma forma, eu costuro o bracinho, costuro a orelhinha, aqui, ó, na parte da orelhinha. Faço a mesma coisa, vou colocar aqui o fio de sobra na agulha de tapeçaria. E aqui na orelhinha, eu venho me guiando aqui, ó, pela parte de trás ali, onde eu consigo ver os pontos, sempre respeitando a marcação que fizemos. Então, eu venho ali do começo, passo na carreira e no ponto. Porque nós temos só um lado que está solto, o outro é a base, né? E ali eu venho, ó, passo uma carreira, que eu já posso soltar esse alfinete, que eu já aprendi primeiro. Então, passo na carreira, passo no ponto. Passo na carreira, passo no ponto. E assim vamos, ó, como ele fica bem costuradinho, bem firminho, ó. Passando na carreira, por dentro da carreira mesmo, e passando no pontinho. Sempre mantendo ali também, ó, a curvatura que nós fizemos. Então, ó, como ele fica bem costuradinho. Então, é só dessa forma mesmo. Passei por dentro da carreira, passei por dentro do ponto. Puxo e costuro. Ó, ele não fica quase nem sinal de costura depois de prontinho. Então, dessa forma, eu também vou costurar depois, colocando os bracinhos. A gente sempre mede, alinhando, depois colocando as perninhas. Para fazer o tutu, a sainha da nossa ursinha, sainha de balé, nós vamos trabalhar ainda com a agulha número 3, só troquei a de borracha pelo cabo de madeira, mas é uma igual a outra, independente. Aí, aqui, eu iniciei fazendo 50 correntinhas. É sempre bom você medir em volta da cinturinha da sua ursinha, porque não tem uma quantidade exata para receita. Então, você meça, porque às vezes de um ponto para o outro dá diferença. Então, 50 correntinhas, fechei com um ponto baixíssimo e fiquei com essa argola. Subo 2 correntes, já arremato esse fio que sobrou junto e vou trabalhar aqui em meio ponto. Para quem ainda não conhece o meio ponto, é como se eu fosse fazer um ponto alto, mas pego todas as laçadas. Vou trabalhar a carreira toda em meio ponto. Para quem não conhece o meio ponto, é como se eu fosse fazer um ponto alto, só que eu pego todas as laçadas de uma única vez. Então, ele fica um pouquinho mais alto do que o ponto baixo e um pouquinho mais baixo do que o alto, fica em intermediário. Vou fazer um meio ponto para cada correntinha da base, e aqui vai ser, então, o cós do meu tutu. Vou trabalhar essa carreira e volto para darmos início na parte da sainha. Depois de finalizar a carreira em meio ponto, eu subo 3 correntes e nós vamos trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Já conto as correntinhas como um ponto, fiz mais um, então já fiquei com 2. Venho no próximo ponto, um ponto alto, volto nesse mesmo ponto, mais um ponto alto. Próximo ponto, faço um ponto alto,
volto nesse mesmo ponto, mais um ponto alto. Então, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto da carreira de base, para cada um dos meios pontos ao longo de toda a carreira. Já terminei a primeira carreira, iniciei a segunda, onde também vamos trabalhar 2 pontos altos, agora para cada ponto alto da carreira de base, como já fizemos na primeira, porque ele tem que ficar bem rodadinho, bem franzido. Então, vou trabalhar dessa forma, ó como que ele vai ficar bem franzidinho mesmo. Quando eu terminar essa carreira, eu vou experimentar na ursinha para que vocês possam ver, enfeitar o tutu e depois dar continuidade aos acabamentos da nossa ursa. Bem, aqui eu finalizei o tutu da nossa ursinha, então, ó como ele fica bem franzidinho. Outro detalhe, ó, então, com 2 carreirinhas já é o suficiente. Outro detalhe é que a nossa ursinha é uma ursinha bailarina, e eu quis fazer ela com uma abertura de perninha, ó, para que ela, como se ela estivesse fazendo um espaccato mesmo. Então, o que eu fiz? Eu segui o risco da carreira. Então, ela fica uma perninha mais abertinha. Se você quiser uma perninha mais fechadinha e mais retinha, você vai fazer a costura da perninha reta. Então, você marca aqui com o marcador ou com um alfinete, marcando reta. Assim, ela vai ficar, ó, retinha assim. Como eu quero ela mais abertinha para ficar sentada e para fazer a abertura, então, eu costurei ela curvadinha na linha da carreira. Bracinho, costurei normalmente, ó, ainda nem arrematei os fios. Então, a mesma costura que eu fiz na orelhinha, a orelhinha bem curvadinha, igual a gente marcou com os alfinetes. E olha só, a nossa ursinha já ganhou o formato com o tutu prontinho, né? A sainha de balé. Agora, nós vamos para os acabamentos finais e também enfeitar a nossa ursinha. Bem, pessoal, então já cortei os fiozinhos e a gente já tem a nossa ursinha pronta para os acabamentos finais. A primeira coisa que eu vou fazer aqui na minha é colar a sainha. Se você preferir, você pode também deixar a sainha solta para a criança vestir depois, brincar de colocar a roupinha na ursinha. A minha aqui eu vou colar, então eu escolho a carreira, né, que eu vou usar como base para colar e vou passar a cola, ó, na altura que eu escolhi e começar a colar seguindo a mesma carreira. Então, a minha aqui, eu vou colar nessa carreira que está acima, daqui está a sainha agora, e eu vou usar a cola silicone. Eu gosto bastante dessa cola, ela não mancha, é uma cola bem legal. Principalmente aqui para usar nos amigurumis. Então, eu vou passando, ó, um fiozinho de cola e venho com a roupinha e coloco em cima. E dessa forma, olha lá a colinha, e eu vou repetir em volta de toda a carreira, depois só esperar secar. O legal é, como vocês estão vendo, seguir a mesma linha da carreira para que a sainha fique bem retinha. Depois de aguardar o tempo de secagem da sainha, eu vou aplicar agora ou a pérola normal, assim a pérolazinha, ou a pérola que vem por metro. Onde nós vamos aplicar aqui logo acima da parte da sainha, como se fosse uma divisão para enfeitar mesmo a sainha da nossa ursinha. Bem, gente, olha só, já fiz aqui uma florzinha bem pequenininha, ficou bem delicada, coloquei uma pérolazinha no meio e já colei aqui do lado da orelhinha. Aqui você pode enfeitar também com
rosinhas em fita, lacinho, fazer como eu, fazer uma florzinha simples em crochê e colocar só para dar aquele ar mais feminino mesmo, fica mais delicado, mais bonitinha a nossa peça. Se você quiser também, você pode amarrar fitinhas na perninha da ursinha para ficar como sapatilha de balé ou até mesmo fazer um cordão de correntinhas para amarrar. Então aqui, gente, dessa forma, a nossa ursinha já está finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!